Olá, amigos e amigas. Está entrando no ar mais um programa Espiritismo e Educação. Aqui estamos com você para trabalharmos a visão espírita da educação da criança, do jovem e também do adulto. E hoje nós temos um tema importante no nosso programa, porque vamos falar sobre as tendências de caráter que a criança já começa a demonstrar. De onde vêm essas tendências? O que fazer com elas quando são negativas? Tudo isso e muito mais nós vamos aqui conversar. Nós temos uma hora aqui de programa para tratarmos desse assunto muito importante. Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, mas antes vamos introduzir nosso querido amigo, companheiro aqui do Espiritismo e Educação, Ronaldo Gomes, para a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, mais uma vez. Gratidão pelo carinho e atenção de estarmos aqui juntos, pedindo a Deus e aos bons espíritos que possamos ser apenas um intérprete dos nossos próprios anseios, em busca da verdade que vem do nosso Pai. Muita paz, estamos aqui juntos mais uma vez. Muito bem. Ronaldo, você sabe, não sei se todos os nossos telespectadores sabem, mas nosso Allan Kardec foi um grande educador, foi o professor Denisard Rivail, ele que foi discípulo de Pestalozzi, e ali na França, em pleno século XIX, dirigiu escola, lançou livros didáticos e pedagógicos, e claro, quando ele se depara, então, com a questão da imortalidade da alma, da influência dos espíritos, ou da ação dos espíritos sobre a matéria, e começa a desdobrar, então, o espiritismo ou doutrina espírita, ele não poderia deixar de fugir das questões educacionais. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, lá no item terceiro, então vamos pegar aqui o capítulo, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, a partir da questão 361, Allan Kardec vai trabalhar a questão das faculdades morais e intelectuais. Isso porque todos nós sabemos que a criança, depois de nascer, quando ela já começa a se manifestar, ela começa a revelar tanto questões intelectuais, conhecimentos, como também começa a revelar questões de caráter. E a grande pergunta que sempre se fez, e os educadores sempre tiveram muita dificuldade em responder, é de onde vem isso? De onde a criança traz isso se ainda não recebeu suficientemente a influência dos pais, está muito longe ainda de ir para a escola, mas já mostra que gosta disso, que não gosta daquilo, que faz pirraça daqui, ou que é bem comportada dali, que é educada, que não é educada. De onde será que vem tudo isso? Como o Espiritismo lançou a questão da imortalidade da alma, a vida futura, e afirma que o ser humano é uma alma imortal ou espírito, Allan Kardec então entrou nesse assunto, mas principalmente preocupado com a questão moral, a questão das tendências de caráter. Vou passar então a palavra a ele. Na questão 361, Kardec pergunta: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? E os espíritos respondem: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. E aí tem uma subpergunta, a 361A. Indaga Kardec. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. E aí, então, respondem os nossos companheiros espirituais: sim, mas dizes antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus,
a que chamais demônios. Muito bem, vamos destacar, então, somente essas duas perguntas, a 361 e 361A, para começarmos aqui a nossa conversa. Ou seja, não, é o espírito. Quer dizer, Ronaldo, que então que a questão, a moral da pessoa, as tendências de caráter da criança, não vem do cérebro, nem do coração, mas vem do espírito. E o que isso tem a ver com a educação? Ou melhor dizendo, o que isso modifica, mexe com a educação? Vamos conversar? Vamos, é isso mesmo. E duvidar disso, nós continuamos no que nós observamos ainda. Independente de religião, é bom que se coloque isso. Claro que com a doutrina, com o advento do Espiritismo, nós temos aí a prova da existência da alma, que o ser que está ali encarnado naquele corpo já vem com vidas, com tendências, enfim, com aspectos que precisam ser educados através da moral, e da instrução que precisa ser. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Mas as religiões e o mundo em si não preconizam isso. Acabam se esquecendo de uma veracidade que precisamos pautar, no mínimo, na parte da humanização, no mínimo, que já estaria, Marcos, de bom tamanho. Mas penso eu, nas nossas idas e vindas por esse Brasil aí, que você sabe disso, muito pouco realiza também esse aspecto, pelo menos, da humanização, que aí vai partir para a espiritualidade, ou a espiritualização. Mas vamos lá, se tivesse pelo menos esse trabalho da humanização, você não acha, Marcos, que já estaríamos percebendo essas tendências, tentando, no mínimo, ver essas explicações dessas crianças que já nascem com essas vertentes de várias aptidões, sem mesmo ter passado por nenhuma escola ou por nenhum ensinamento. Boa noite, Fernanda. Muita paz. Então, eu estou fazendo essa colocação, pelo menos da humanização, porque aí já estaríamos no meio caminho, no passo a passo da espiritualidade. O que você acha disso? Sem dúvida, Ronaldo. Essa questão da humanização é muito importante. Nós sempre temos que entender que tanto a família quanto a escola são pessoas reunidas, são pessoas que estão lá em comum para determinadas finalidades e objetivos, porque nós somos seres de relacionamento, nós não somos máquinas, não somos robôs, nada disso. Então, nós temos todo um emocional que precisa ser trabalhado, nós temos tendências de caráter e nós precisamos observar e trabalhar. E precisamos fazer isso humanamente. Pode parecer esquisito, não é, Ronaldo? Nós falávamos disso, se nós somos os seres humanos, precisamos nos humanizar. Isso não tem lógica. Tem sim, porque nós estamos desumanizados. Nós estamos intolerantes, radicais, egoístas, violentos, trabalhando só por nós mesmos. Então está na hora de dar uma parada, opa, e aí nós precisamos fazer isso com as crianças. Claro, tem que começar, obviamente, conosco, que já somos adultos, mas também com as crianças. Outro dia que a criança aqui chegou assim, eu quero água. Tá bom, ok. A minha esposa estava fazendo uma outra coisa aqui. Eu já falei que eu quero água. Não vai me dar água, não? Aí eu olhei assim para ela. Vem cá, você conhece as palavrinhas mágicas? Pelo menos? Aí ela, meio no desaforo, assim, por favor. Não, falando desse jeito, você vai ficar com sede. Vai com calma, vai com calma. Primeiro, pedir, conversar é uma coisa, mandar, dar ordem é outra completamente diferente, não é mesmo? E mesmo quando nós vamos pedir alguma coisa para você, ninguém aqui em casa dá ordem para você, nós sempre conversamos. Então vamos começar tudo de novo. Você quer o quê mesmo? Aí ela baixou o tom, né? Quero água, estou com sede. Ah, certo, você quer água, está com sede. Tudo bem, já vamos providenciar. Mas olha, entenda o seguinte: nem sempre nós podemos lhe atender de imediato. Você também tem que entender no que cada um está fazendo
E nem sempre se pode atender correndo. Calma, o senhor está vendo que a tia aqui está ocupada? Eu vou lá pegar a água para você. Você quer água normal, do filtro, quer água gelada, o que é que você quer? Então, isso que parece o de menos, não é, Ronaldo? Mas é fazer um tratamento humano, lembrar, né, para a criança que, opa, você é um ser humano, está lidando com os seres humanos, então vai com calma, vai com calma. Pois é. Porque se nós não fizermos esse tipo de correção, né, Ronaldo? Você pode imaginar essa criança depois, quando crescer? Pois é, Marcos, e aí me lembra, vamos fazer todos nós aqui agora, nesse momento, uma pequena reflexão do nosso passado, quando nós éramos crianças. Uhum. A educação que os nossos pais nos deram, como foi? Vamos ver hoje as nossas tendências. Quais eram as nossas tendências no passado que nossos pais, eu não quero entrar em mérito de que foi má ou boa a educação, foi uma Sim. educação, porque eles também tiveram lá os seus momentos de uma educação boa ou má. E quando se fala em educação, são momentos, são épocas totalmente diferenciadas de N situações que eu não quero entrar no detalhe, porque também faz parte desse processo. Mas que nós hoje façamos uma reflexão. Nós não tínhamos umas certas tendências de não dar bom dia, de não dar boa tarde. Eu sou da época, Marcos, você não, porque eu acho que você é bem mais novo, mas eu dava a benção à minha mãe até o último dia da vida dela. E meu pai também. Eu dava a benção. Oi, benção, mãe, benção. Cuidado já. Eu estava com 50, minha mãe já tem 4 anos, mais ou menos, que faleceu. E eu dava a benção. Você está me entendendo? Eu não vejo nada demais. E nem via, porque era uma educação e é normal. Eu nunca respondi pai e mãe, para ter uma ideia. Nunca respondi meu pai e minha mãe. Tinha vontade? Tinha. Quem não tem, né? De estar, né? Mas não fica mãe, olha só, não é assim. Meu pai, tranquilidade, mas era nós. Mas fui melhorado com a educação deles, com toda certeza, nas mais tendências que eu sei que eu tinha. Por isso que eu falei que façamos uma reflexão. E será que essas má tendências nossas hoje estão melhores? Basta ver o mundo como está. Ainda continuamos a digladiar. E o nosso mestre Jesus, quando eu toquei na humanização, foi baseado no exemplo de Jesus, Marcos, que foi um mestre por excelência, tanto da espiritualidade, é claro, mas muito mais no sentido da humanização, o tempo todo mostrando isso através dos seus exemplos. E o exemplo, né, Ronaldo, é muito importante, porque não basta nós exigirmos dos nossos filhos ou dos nossos alunos este ou aquele comportamento, se essa exigência não é seguida pelo exemplo. Todo pai, né, todos os pais, todos os avós, todos os professores são educadores, ou pelo menos devem ser educadores. No meu livro Educação com o Cristo, dentro desse tema das tendências do caráter, eu uso um exemplo bem prático em relação a essa questão, né, de observar a tendência, educar essa tendência, levá-la para o campo do bem, mas de uma forma humanizada. Então, imaginemos que, aliás, é uma cena mais do que comum nas famílias. Imaginemos que chegou a hora lá do almoço. Tá, a comida está pronta, tudo direitinho, comida na mesa, e você pega e chama seu filho. Vem, a comida já está na mesa, vamos almoçar. E ele não aparece. Você vai lá e chama de novo. Ele não aparece. Aí você vai atrás dele. Aí pega ele lá no quarto, na sala, seja onde for. Já não chamei? Já para a mesa. Vamos comer. Ah, não estou com fome. Ah, eu não quero. Ah, não sei o que lá. E sai correndo. A mãe, que começa a entrar em desespero, ou o pai, né? Assim, meu filho tem que comer, né? Tem que se alimentar. Aí vai lá, depois da sexta vez, sexta tentativa, aí a famosa cena. Pega o prato na mão e sai pela casa atrás do filho para ver se dá pelo menos umas colheradas de comida para ele. Bom, essa cena, ela está equivocada. Porque, na verdade, os pais chamam. Se o filho não atendeu, vai até ele,
Já não falei que está na hora do almoço, está na hora de comer? O prato está lá na mesa? Ah, mas não tem nem mais A, nem menos A. Nós temos né, aqui uma rotina, está na hora de se alimentar, então ela não se alimenta deitado no chão, sentado no sofá, jogando videogame, nada disso. Vai lá, vai sentar naquela cadeira lá para a mesa. E aí é a hora que os pais, como educadores, sem castigo, sem xingamento, sem nada, vão fazer com que ele vá até a mesa. Vamos lá, senta. Claro que a criança, quando traz essa tendência de desobediência, de não gostar de limites, dessas coisas, vai tentar aprontar todas, sentado lá na cadeira, à mesa. Não tem problema. E você vai falar para ele assim, olha, você pode derrubar o prato, a colher, você pode xingar, você pode escorregar pela cadeira, tentar sair. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu estou aqui para lhe educar. Tá? Então, eu serei bastante paciente, mas todas as vezes que você tentar alguma coisa, eu estarei aqui para lhe corrigir. Agora, quero lembrar você o seguinte, quanto mais tempo você demorar para iniciar essa sua refeição, a comida vai cada vez ficar mais fria. E não adianta depois pedir para mim para esquentar. Não, porque eu já coloquei ela quentinha. Se esfriou, de quem é a culpa? Tá? Aí você não vai querer comer a comida porque ela está fria. Bom, mas eu não posso fazer nada em relação a isso, não é mesmo? Ou seja, você vai ficar com fome. Eu não quero que você fique com fome. Ah, e se você está pensando que depois eu vou liberar um biscoito, vou liberar essas coisas, negativo. Não vai ter nada disso, não. Tá? Você só vai voltar a comer lá na hora do lanche. Bom, você tem livre-arbítrio, ou seja, você pode fazer suas escolhas, isso é com você. Se você quer passar fome, se você não quer passar fome, quer comer comida fria, não quer comer comida fria. Agora, eu vou ficar aqui do seu lado o tempo todo até você entender que se alimentar no horário certo é o melhor para você. Se os pais não fizerem isso, o que acontece, né, Ronaldo? Que esse espírito, que é o espírito, está trazendo uma tendência de caráter negativa, ou seja, indisciplina, desobediência. E nós não podemos dizer assim, não, mas coitado, é pequeno, né? Ele quer mais é brincar. Claro, ele quer mais é brincar. Mas se ele não aprender que existe uma rotina, que existe uma obediência, existe uma disciplina, corrigir isso depois que ele crescer, vai realmente ficar bastante complicado. E Agora, daí vem muitos traumas, Marcos, né? Nós observamos muitos traumas que vêm, às vezes, por não ter na sim, educação o não e o sim. É só a é, vontade. Então, nós estamos vendo esse momento aí de crianças que estão tendo, e adolescentes também, muitos problemas. E aí entra medicações, às vezes, desnecessárias por conta do não limites. Justamente a exato. educação dos limites, o sim, sim e o não, não. E não é o não, que às vezes você diz um sim e está dizendo não. E às vezes você diz um não e está Uhum. dizendo sim, dependendo do momento. Pai, eu posso passear? Sabe, Ronaldo, Até pode. Oi, pode falar. isso me fez lembrar aqui um exemplo ligado à escola, né? Por exemplo, né, você é chamado lá como pai, assim, né, porque seu filho brigou lá com um colega. Aí você pergunta, vem cá, filho, vamos conversar. Mas o que foi lá? Ah, porque isso, porque aquele. Ah, é aquele que você já tinha reclamado, que ele é chato, é. Tá, você deu uns sopapos nele? É, dei, pai. Tá bom, se foi nele, tá tudo bem, tá? Tá tranquilo. Tá, mas não vai sair batendo nos outros, hein? Olha lá. Não, pai, só com quem mexer em mim. Ah, então tá bom. Gente, essa é uma educação permissiva. E se o espírito reencarnou já com uma tendência meio violenta, agressiva, você está sancionando. Ou seja, pode bater neste ou naquele. Ou seja, mexeu com você, tá ok. Agora, o que vai acontecer se ele virar um bandido, um criminoso depois, um homem todo violento? E aí?
Aí vai dizer, ele bateu na esposa. Mas ela é que é culpada, né? Porque ela também não é. Não, você tá nesse desculpismo com relação ao que o seu filho faz, você está, na verdade, reforçando as tendências de caráter negativas que ele já trouxe e que deveriam ter sido corrigidas pela educação. Isso é muito sério, não é, Ronaldo? Bem lembrado, Marcos. Assim, interessante que de uns tempos para cá, a escola e a família, me perdoe colocar assim, elas estão perdidas em si mesmas, porque é um jogo de empurra, parece que não estão situadas no mesmo ambiente. Quando eu digo do mesmo ambiente, parece que estão fora, um é de Marte, outro é de Júpiter, porque fala que isso é responsabilidade da escola e outros falam que é responsabilidade da família. Gente, nós estamos lidando com seres humanos, e a escola em si são seres humanos, como a família também. E quando falamos em família, nós falamos da família do aluno? Não, nós falamos da família total, da sociedade em si, como também cada um que está na escola, desde o pessoal de apoio, a direção, os professores, também tem a sua família. Então, nós estamos falando de mundo, civilização, sociedade. É uma via de mão dupla. Então, há que se compreender, ter o espírito de fraternidade, ter o espírito de convivência realmente, de fato, nesse aspecto do amor, que é o que está faltando. Quando eu vou levar meu filho na escola, como já aconteceu, estava uma reunião, minha esposa não pôde levar, eu que levei, e estava uma reunião na porta da escola para que tirassem a professora. Eu falei, mas por que tirar a professora? Não, porque olha só, aconteceu isso, infinidade de assuntos. Minha filha estava perto, tinha outras crianças. Eu falei, só um minutinho, por favor. E as mães ficaram me olhando. Você quer, minha filha, que a professora saia? Não, papai, eu não quero. E você? Aí, não, também não. Eu falei, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Os maiores interessados são nossos filhos, não somos nós. Os maiores interessados nesse momento são nossos filhos. Por que eu vou fazer agora um abaixo-assinado? Não me leve a mal, eu não vou ficar nessa. Aí ficaram me olhando, eu entrei, bom, enfim, que não tiraram a professora por eles motivos. Mas também não me procuraram mais, minha esposa foi falar falaram que eu era muito grosso. Eu só falei isso, eu ainda fui grosso. Vocês estão me entendendo? Então é isso. Nossos filhos têm que perceber, eles falam por nós. Pai, não estou gostando, o que você não está gostando na escola? Então o pai vai lá na escola e vai falar, olha, meu filho observou isso. Isso é uma reciprocidade. A escola tem que estar aberta também para receber esse pai. Está vendo? Houve isso, sim. Quer dizer, há uma cumplicidade bacana que você acaba fazendo nesse espaço de convivência uma grande família, que está em jogo nesse momento, que está em voga ali, é a educação do caráter, dos valores do seu filho, e por que não dizer de nós mesmos e de todos os agentes que estão à frente desse processo? É verdade, Ronaldo. E nós temos diversos educadores aí, espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que vêm trabalhando o que se intitula como educação em ética, educação em valores humanos, educação em virtudes, e assim por diante. Que nós, espíritas, já trabalhamos há muito tempo, desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, com o título Educação Moral, a educação do caráter, que não é de competência exclusiva da família, é também da escola, dos seus professores, funcionários de apoio, coordenação pedagógica, direção, etc. Porque nós estamos falando de educação, desse ser imortal, integral, que todos nós somos. O que nós estamos assistindo hoje em dia, não é, Ronaldo? Nós estamos assistindo um mundo todo agressivo. Por quê? Porque os indivíduos estão agressivos. Pessoas com pensamentos radicais, defendendo ideologias muitas vezes sem fundamentação, egoístas, indiferentes, se deixando levar por mil vícios e paixões. Oi? Por interesses próprios. Por interesses próprios também. Interesses próprios, eu gostaria de aproveitar esse finalzinho aqui no gesto e fazer uma pergunta. É uma pergunta que me veio agora. Por que assusta tanto em falar em moral? Você sabe me dizer por quê? Falar em moral parece que as pessoas ficam
assustar. Não, eu não estou nessa. Mas por que, Marcos? Assusta tanto ainda o tema moral? Assusta sim, é verdade. Porque quando você entra nesse tema moral, você está indo lá na causa, você está pegando lá na raiz a questão. Ou seja, o mundo só pode melhorar se você se melhorar. O mundo só deixará de ter guerra quando você parar de guerrear com os outros, e assim por diante. E para ter uma ideia disso, nós somos muito voltados à nossa zona de conforto, aquilo que achamos, que queremos, que pensamos. Eu, no Instagram, estava vendo lá as postagens e vi a postagem de uma grande amiga, que é espírita, e a foto, né, que é recente, a foto mostrava ela com familiares e amigos, parece que num passeio, né? E claro que nós estamos aí livres para passear. Agora nós estamos na pandemia, então tem que tomar com todos os cuidados possíveis. Então estava todo mundo sem máscara, sem distanciamento, sem nada, e ela, que é espírita, trabalhadora do centro espírita, ou seja, não é uma simples frequentadora, tá? Já de há muitos anos, ela, com todos os outros ali, ela estava, não era com o copo não, tá, Ronaldo? Estava com a garrafa de cerveja na mão. E todo mundo ali, você percebia que estavam lá na festa, brindando. Bem, nós temos uma questão aí de ordem moral. Porque se você é espírita, um espírita cristão, você sabe perfeitamente não apenas os malefícios do álcool, mas também os malefícios de um encontro desses, onde as conversações não vão para coisas espirituais e mais elevadas, muito pelo contrário. Claro que você não vai fugir de encontros da família, nós não estamos falando isso, não, mas você tem que perceber o seu comportamento e perceber as suas atitudes que você está fazendo. Querem brindar lá com uísque, com a cerveja, seja lá com o que for, você não pode impedir, tudo bem, mas você não pode entrar na mesma onda. Né? E não pode depois dizer, não, mas foi só naquele domingo, porque normalmente eu não bebo. Mas não devia ser naquele domingo de coisa nenhuma. Mas o problema maior não é esse do álcool. O problema maior é as fofocas, né? Os diz que diz, as conversações fúteis, tudo aquilo que acontece nesse tipo de encontro. E que você precisa dar um bom exemplo. Dizer, olha, gente, essa conversa não está me agradando. Aí você tentar mudar isso, se afastar, enfim. Agora, por que não fazemos isso? Não, porque se eu fizer isso, eu vou ficar mal, vai todo mundo me olhar assim, meio torto, depois não vão mais me convidar e não sei o quê. Mas se você é, você é. E você tem que mostrar que você está sendo outra pessoa. E que isso é muito melhor, não apenas para você, mas como também é melhor para os outros. Mas aí, Ronaldo, nós entramos na questão de ter que fazer a reforma íntima, a transformação moral, mudar os hábitos. Olha, isso é um problema sério. Mas tem solução, Ronaldo. Acho que você vai concordar comigo. Não dá para fazer isso nesta, deixa para a próxima. O que você acha? A próxima encarnação, como tem esse movimento agora, deixa para a próxima encarnação. É uma opção, é um direito, mas não deveria ser assim. E quando o Marcos comenta sobre isso, claro que nós sabemos que os vícios não são fáceis. A bebida, o cigarro, claro. Pior que a bebida e o cigarro, está nas fofocas, está na inveja, na maledicência, na raiva, no ódio, na vingança, principalmente, entre tantos outros aspectos, todas essas filhas do egoísmo. E é o que nós precisamos nos trabalharmos uns com os outros. Nós tivemos uma boa afirmação aí de um companheiro que nos colocou, e é fato, a educação realmente, a escola são fundamentais no processo, muito bem colocado aí, do Ayrton, aí, ó, Marco, a relação família-escola é fundamental ao sucesso educacional. Com certeza, Ayrton, muito gratidão a você por essas palavras, essa afirmativa. Bom, Marcos, estamos no nosso momento.
Já temos uma pergunta. Vamos nela, então? Ótimo. Vamos Então lá. vamos a Vamos ela. começar. Fernanda Linhares. O que dizer das crianças que não querem comer legumes, verduras? A criança tem mesmo que querer, dando sua palavra final? É correta obrigá-las a comer? Como os pais devem fazer? Olha, Marcos, eu vou dar uma antes de você Ótimo. colocar. Meu neto, por Sim, exemplo, não diga. gosta de Vamos lá. legumes, não gosta de alho, não gosta de nada. Aí ele veio ficar aqui, ficou 15 dias aqui em casa. Eu falei, vamos lá. E foi comigo. O primeiro foi comigo. Fui comprar os legumes, ele já foi vendo. Falei, você gosta disso? Ele, não, vovô, mas você já comeu? Não, como é que você não gosta? Aí, abóbora, não, não gosto. Enfim, foi lá, cheguei em casa, fiz uma boa salada, que você imagina, botei azeite, que ele gosta, botei o alho também, que ele aprendeu a gostar. Aí botei na comidinha dele, o arrozinho, feijão e botei. Ele vovô, até que não é ruim, não. Falei, como é que você dizia que não gostava? Quer dizer, não gostar eu não sei, eu não estou dizendo, não quero ser o caminho, ou, né, Marcos, a receita de bolo, mas é um Aham. dos caminhos Sim. possíveis que você vai construindo durante esse processo. É verdade, Ronaldo. E você agiu muito bem, que às vezes os pais não sabem ter esse tato, porque não é uma questão de impor a criança. Você tem que comer cenoura e está acabado, porque isso faz bem à saúde. Tem que comer o agrião e pronto. Não adianta dizer que não gosta. Esse tipo de imposição faz com que dê um choque na criança, sempre lembrando, criança é o nosso espírito imortal, ele já está trazendo tendências do passado, gostos, e você tem que saber trabalhar isso, como você fez, Ronaldo. Mas vem cá, mas você já comeu isso? Ah, não. Bem, então se você nunca comeu, nunca experimentou, não sabe nem qual é o gosto que tem, tá? Não dá para dizer que não gosta, não é mesmo? Vamos preparar, né? E aí vamos provar, tá? Vamos comer junto. E você vai mostrando também o quanto é bom, o porquê comer aquilo faz o que para a saúde, e aí você vai trabalhando. Agora, o problema que se liga a isso, que a Fernanda está colocando aí na pergunta, é quando você deixa que o filho decida, pura e simplesmente. Você olha para ele, posso colocar a cenoura no seu prato? Ah, não, gosto disso não, tenho nojo disso, então tá bom, então sem cenoura. Ué, mas como assim? A criança tem, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade e simplesmente decide. Mas vem cá, o que você quer comer? Ah, batata frita. Ah, você não vai querer arroz e feijão? Não, só quero batata frita. Tá bom, tá bom. Então, toma aqui a batata frita. Isso é que não pode acontecer, tá? De jeito nenhum. Nós temos que zelar pela boa saúde da criança, tá? E isso vai ser cobrado de nós pela lei divina. Então, você vai trabalhar com ela para que ela, pouco a pouco, aprenda a bem se alimentar, que isso e aquilo faz bem. Agora, não dá para impor quando realmente a criança não gosta. Eu vou lembrar a minha infância. Eu, durante muito tempo, eu tive um problema seríssimo com cebola e casca de tomate. Eu era terrível em relação a isso. Eu não conseguia comer de jeito nenhum. Minha mãe pelejou muito, meu pai brigou muito comigo. Aí não tinha jeito, eu não conseguia comer. Depois, já crescido, aí a minha mãe aprendeu uma técnica, que era picar bem picadinho, né? Bater no liquidificador e colocar na comida. Então o que aconteceu? Eu não via a cebola nem o tomate, mas gostava da comida, né? E aos poucos eu fui percebendo o que era. Ela foi falando, minha esposa depois começou a fazer a mesma coisa. Hoje eu já não tenho mais problemas. Tá tudo muito bem. Se bem que se você me colocar cebola demais em cima do bife, eu ainda tenho certo problema com isso. Eu acho que no passado, sabe, Ronaldo, eu cuidei de plantação de cebola, qualquer coisa desse tipo, e aí hoje eu não aguento mais muito bem isso. Mas, veja, mas tem técnicas, não é? E aí vai levando e tal, e depois. Agora, se de fato a criança não consegue determinado alimento, não adianta forçar. Então, tudo bem, ele não consegue. Tem alguma coisa que vem do passado em relação a isso? Pode ser.
mas quem sabe depois crescido, ele não vai lá comer. Então, nesse caso, não adianta forçar. Mas então, nada de deixar a criança ficar decidindo e ir trabalhando com ela para ela perceber Olha, quanto é uma bom boa aquele técnica, alimento. uma boa Sim, técnica é de estrogonofe. Toda criança, uma grande maioria, adora estrogonofe. Você joga uns legumezinhos ali, cozinha junto, que nem percebe. Joga até maçã. Eles, mas tá gostoso esse é estrogonofe? verdade. Pois é isso aí. Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta. Ah, é belíssima essas coisas. Vamos lá. É Rosângela. Olha, Marcos, como dar limites aos filhos? Essa é forte. Essa é Muito direta. bom. É forte. É direta, realmente. E sabe que nós temos vários livros, né, de educadores a respeito disso. Aliás, eu recomendo uma autora brasileira, uma grande autora brasileira, tem livros, tem lá o Limites Centrais, que é da nossa Tânia, um livro excelente. Há um livro do Rossando Klinges, nosso grande companheiro, Help, Me Eduque. Né? E, claro, não posso deixar de citar aqui o Quem Ama Educa, do nosso Isamitiba, entre outras obras que podem aí ser consultadas. Bom, para dar limites aos filhos, primeiramente precisa dar limites a si mesmo. Os pais esquecem disso, que o exemplo é a maior força da educação. Então, você pai, você mãe, você avô, você avó, precisa se colocar limites. Você precisa se dar limites para que os filhos e os netos, só de olhar para você, já entendam. Porque vê que você se coloca limites, que você não extrapola, que você também sabe obedecer regras. Então, isso é muito importante trabalhar com os nossos filhos. Mostrar, né, que existem regras. Agora, as regras não podem vir simplesmente de cima para baixo. Ou seja, eu mando, você obedece. Não, calma. Na infância, não existe nada melhor do que fazer os combinados. Senta lá com o filho. Vem cá, vamos combinar aqui uma coisa? E aí as regras vão aparecendo. O que vai brincar primeiro, como é que isso vai ser feito, e depois, quando chegar na hora tal, aí precisa aí estudar, precisa ir tomar o banho, enfim. Então ele começa a aprender de forma natural, né, nesses combinados, que existem as regras, e é bom obedecer às regras. E é bom também estabelecer as consequências de quando a regra, né, quando o combinado não é obedecido. Pessoal, vamos combinar também aqui o seguinte: se não fizer, aí a consequência é, e o ideal é que ele dialogue com ele e faça ele compreender aquilo, ele entender aquilo. E os pais também precisam ser firmes, que é o problema, né? Você combina. Por exemplo, olha só, se você jogar os brinquedos pela janela, tá? Então, os brinquedos serão recolhidos e você vai ter que ficar aí 5 minutos, 10 minutos, sentadinho aí no sofá, quietinho, pensando, e nós vamos conversar, tá bom? Ok. Aí ele pega lá uns brinquedos, sai tudo voando pela janela. Bom, você tem que aplicar a regra, não é? O combinado. Tá, mas ele não vai gostar? É verdade, ele não vai. Apesar de ter sido combinado, ele vai querer furar a regra. Então é normal que a criança não queira sentar lá no sofá, como estava combinado, comece a chorar, faça pirraça, etc, etc. Bom, mas é um combinado. Então os pais ou os avós não podem simplesmente abrir mão disso. Ai, tá bom, chega de chorar, chega, tá bom, tá, pega lá a caixa de brinquedos, tá? Ai, 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 já estou vendo mais brinquedo que vai voar por essa janela. Se fizer assim, acabou a educação dos limites. Porque ele tem que entender que existem limites. Porque depois ele vai aplicar isso na vida. Porque na vida tudo tem limites. Você não pode fazer o que você bem entender. Imagine, não é, Ronaldo? Imagine agora ele adulto, está lá no seu emprego, tá? O chefe olha para ele, fulano, você já providenciou não sei o que lá e já enviou o material,
e ele virar a cadeira e falar, não, fiz nada não e nem vou fazer, hoje eu não estou afim. Claro que isso não pode, né? Se ele perder o emprego, o problema não é o chefe, não é o patrão, não é a empresa, nada disso. É ele mesmo, que não sabe obedecer regras. Por que não sabe? Porque lá na infância, papai, mamãe, vovô, vovó, todo mundo abria mão dos combinados. Então, como dar limites aos filhos? Fazendo os combinados e fazendo eles valerem em todas as circunstâncias. E ele vai se adequando e vai entendendo. Está preparado para a diversidade que existe na vida, que vão acontecer de fato. Ele precisa saber dos limites, sim. Próxima pergunta. Débora, São Paulo. O que fazer quando o pai usa palavrões e jeitinhos na frente dos filhos? É problema sério, muito grave, realmente. O ideal é que os pais se entendam quanto à educação dos filhos. Esse é o ideal. Para que a mãe não faça uma coisa, o pai faça outra. Para que o pai não fale uma coisa, a mãe fale outra. Um diz sim e o outro diz não. Isso é extremamente prejudicial na educação dos filhos. Então, isso é o ideal. Então, o que eu posso recomendar aqui é o seguinte: você precisa sentar com o seu esposo e precisa conversar com ele e mostrar que os exemplos que ele está dando não são os ideais para a formação do caráter, né? A formação moral do filho, que está vendo maus exemplos. Agora, para isso é um processo de conscientização, porque ele pode achar que isso não tem nada a ver, que você está extrapolando. Então tem que sentar e conversar com jeito, com calma, com tranquilidade, e pedir, olha, observa o seu filho. Você já reparou como ele responde para certas coisas? Você já percebeu as atitudes dele quando acontece isso, quando acontece aquilo? Aliás, outro dia, você não gostou nem um pouco, né? Você não gostou nem um pouco, você reclamou com ele, ameaçou, que você não admitia. Mas quem é que faz isso dentro de casa? Fora ele. Você já parou para pensar isso? Eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Porque aqui, naquele outro dia que você não gostou nem um pouco, ficou todo nervoso, aí deu maior chamada de atenção nele, ele apenas estava repetindo o que você faz. Porque você tem esse comportamento, você usa esse tipo de palavras. Então precisa ter essa conversa. E, claro, depois tem que chegar junto com o filho. Filho, você precisa entender que nem tudo o que eu, sua mãe, seu pai falamos e fazemos, nem tudo está absolutamente correto. E aí entra a questão da humildade, de mostrar ao filho que os pais não são santos, não são perfeitos. Então, olha, quando você achar que tem alguma coisa, né, que está pegando em nós aqui, que não ficou bem, por favor, fale. Chame a nossa atenção também, porque nós queremos passar para você sempre o melhor, tá ok? É sempre assim. Então, é uma questão de diálogo, de se conversar com calma, contato, para ver, então, se ele percebe que ele precisa mudar, então, o seu comportamento. Perfeito. Próxima pergunta. Tadeu, Belo Horizonte. O que dizer de pais que deixam os filhos com os avós? Opa! Boa noite, Alvanira. Paz e saúde. Vamos lá, Marcos. O que dizer de pais que deixam os filhos com os avós e somente convive com eles nos fins de semana? Isso existe muito, muito. Existe. É verdade, Ronaldo, existe sim. Bom, primeiramente aqui, não vamos generalizar, porque cada um sabe da sua vida. E claro que existem pais que, por força do emprego que têm, do ter que viajar, ou trabalhar numa outra cidade, isso acontece muito pelo interior do país, então às vezes você mora numa cidade, mas tem que trabalhar na outra,
e por questões econômicas, né, questões financeiras, então é preferível ficar lá, né, de segunda a sexta para retornar só no sábado. Então essa é uma situação bem diferente, e nesse caso os pais, obviamente, só vão poder conviver com os filhos no fim de semana. Mas nós temos a outra situação, que por comodismo, os pais dizem assim, bom, olha só, os nossos filhos vão para a escola de manhã, aí nós vamos trabalhar, então nós levamos eles para a escola na segunda-feira, e aí vocês pegam depois, né, ao meio-dia, aí fica com eles, e aí até sexta-feira vocês fazem tudo, e aí nós passamos no sábado para pegar. Bom, espera um pouco. Se você sai do serviço às 5 da tarde, às 6 da tarde, que horas você pode chegar em casa? 7 horas, 7 e meia, já estou em casa. Então, antes de chegar em casa, passa lá na casa dos seus pais para pegar os filhos seus. Tá? Porque os avós não têm que ficar com os netos o dia todo. Ou, que é um outro caso, está lá esperando lá o filho, né, o pai, aí a mãe, chegar, já são 10 da noite, 11 da noite. Quando finalmente os pais chegam, que beleza, então para pegar lá os filhos. E nem vão conviver com eles, né? Porque a essa hora, daqui a pouco lá tá todo mundo já dormindo para levantar logo cedo pela manhã e aí voltar a essa rotina de novo com os avós. São duas situações completamente errôneas. E os avós não podem permitir que isso aconteça. Chega, não, vem cá, vamos conversar. Como é que é? Você quer que cuidemos dos seus filhos de segunda a sexta? E você só vem pegar no sábado? Mas à noite vocês fazem o quê? Não, sabe como é que é, né? Porque não, temos que ter a nossa vida. Ué, mas os filhos fazem parte da vida de vocês. Tá? Então, não, nada feito. Nada feito. Mais tarde às 7h30 da noite, veio direto do trabalho, ó. A primeira coisa que tem que fazer é passar aqui e pegar os seus filhos. Porque se a filosofia é essa, então também vou explicar uma coisa para você, tá? Eu, tá? E a minha esposa, né? Ou eu e meu esposo, também temos que ter a nossa vida. E aí, como é que fica? Então, isso precisa ser muito bem conversado, e os pais precisam entender que conviver com os filhos não há nada que substitua, nada. Tá? Rolar com eles no chão, na cama, brincar de boneca, de bola, etc. Não há o que substitua. Tá? Então, os pais não devem deixar os seus filhos com os avós, a não ser em determinadas ocasiões que são realmente necessárias, porque isso acontece, uma festa, uma compra que você tem que fazer no supermercado, que é muito grande, e não dá para levar os filhos que ainda são pequenos. São aquelas situações naturais que precisam ser conversadas. Mas isso de você simplesmente deixar os filhos com os avós, e só vê-los no final de semana. O Ronaldo, desculpe, não vai dar para esse final de semana, não, porque tem uma festa, é o casamento lá de uma amiga, tá? É não sei o quê. Então, fica também no sábado, mas no domingo, lá no final da tarde, no domingo, eu passo para pegá-los, tá bom? Aliás, como é o final do domingo, não, vamos fazer o seguinte, a gente passa em casa para fazer um lanche, e eles já ficam aí para dormir, né? Porque logo na segunda-feira de manhã já tem que levar para a escola, né? Isso não pode acontecer. Depois, crescidos, esses filhos vão cobrar veementemente esses pais. E quando já forem adultos e tomarem a sua caminhada na vida, vão provavelmente ignorar os pais. É isso que vai acontecer. Próxima pergunta. Solange Curitiba. Qual o significado de preparar as crianças para a vida? Boa. Muito bom, Solange. Excelente pergunta. A educação precisa preparar para a vida. Seja ela a educação familiar, seja ela a educação escolar. Por quê? Porque nós vivemos na vida. A nossa vida de relação
Família, escola, trabalho, o supermercado, a rua, a festa, etc, etc, etc. Se nós não educarmos, não prepararmos os nossos filhos, nossos alunos para a vida, eles serão levados por qualquer coisa. Não terão discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Por isso que os espíritos, na codificação, falam da necessidade do desenvolvimento do senso moral. Para ele entender, perceber se aquilo é bom para ele ou se não é. E mais do que ser bom ou não para ele, também para os outros, porque nós vivemos no coletivo, no social. E ele precisa saber se colocar no lugar do outro. Isso é preparar para a vida e a complexidade da vida, porque a vida é complexa, não é uma coisa simples, porque envolve a inteligência, envolve o livre-arbítrio, envolve sentimentos, escolhas, consequências. Então, nós precisamos trabalhar com as nossas crianças para que aprendam isso. Eu costumo dar muito o exemplo, o Ronaldo conhece também, lá do Centro Educacional Conhecer, de Leopoldina, Minas Gerais, que é considerada uma escola inovadora, criativa, em que eles têm essa preocupação. As crianças, o tempo todo, desde que entram naquela escola, participam de atividades externas. Visitas a asilo, cuidar de praça, fazer evento literário em teatro, vai por aí afora. E eles estão sempre discutindo as questões ligadas à vida. Isso é muito importante. Hoje, que nós estamos aí, né, no meio de tanto negacionismo, tantas ideologias, tanto é certo, tanto é errado, nós estamos muito confusos, porque uma grande maioria não sabe escolher, não sabe discernir, e muito mal sabe pensar no próximo. Então, isso significa preparar para a vida. Que adianta ser um excelente astrofísico, biólogo de não sei o que lá, engenheiro disso e daquilo, se ele não consegue se trabalhar emocionalmente? Se qualquer problema que acontece, ele se desarvora, se desequilibra, porque ele não foi preparado para a vida. Então, preparar para a vida significa exatamente isso: trabalhar o psicológico, o emocional e a realidade do que é viver em sociedade. Isso é muito importante. Perfeito. E um detalhe importante nisso tudo, aí, a Fernanda fazendo uma outra colocação aí, interessante também que os sogros têm o costume de cobrar netos. É verdade. Aí culpa às vezes os pais, porque ele também dá aquela educação, ele acaba cobrando dos netos. Mas esse significado de preparar as crianças é uma via de mão dupla, é justamente isso. É pensar, levar este ser, levar, e isso nós temos que carregar conosco, levar a pensar e agir pela coletividade, não por um partido, por uma parte da sociedade. Se faz bem só uma parte, já tem alguma coisa errada. É claro que você não vai alegrar a todos, mas adequar aquela situação para que o todo possa também usufruir. O hospital, um governador, um presidente, um gari, um médico, um chefe de família, ele pensa no todo. Uma dona de casa que precisa trabalhar fora também, a mulher que trabalha fora, ela pensa no todo. Não é só nela, não é só eu ganhar o dinheiro. O que eu estou fazendo do meu dinheiro? O que eu estou fazendo para a vida com essas crianças nessa preparação, se elas são egoístas? Será que eu tenho feito isso no meu papel de não levar o espírito da solidariedade, da fraternidade, do amor, do respeito, da empatia? Está aí a pandemia nos mostrando o que nós temos feito da educação, ainda teimando no separativismo. Me perdoe, Marcos, mas eu tinha que dar essa pequena parte. É muito bom, é isso aí mesmo.
um separativismo muito grande que nós estamos vivenciando e não estão pensando no todo, na coletividade. Olha o Ayrton aí, Salazar de novo. Ampliar a capacidade de resiliência, bem lembrado, nas crianças e jovens, é tarefa urgente. Muito bem, Ayrton. E aí, Marcos? É uma boa. Está aí, ó. Falou, Com certeza. fato. Um abraço a você, Ayrton. Estivemos juntos no evento sobre educação para a paz. É isso aí mesmo, tá? Porque nós tem que preparar, porque nós temos. A vida não é apenas sim, a vida também é não. Tá? Então precisa se trabalhar muito essa questão da resiliência, ele me lembrou muito bem, é muito importante. Olha, Juliana, de Natal, por que os espíritos reencarnam trazendo mais tendências em seu caráter? Boa. Bem, Juliana, primeiramente não vamos generalizar, porque também nós temos a reencarnação de espíritos que já estão no campo do bem, né? Mas não são espíritos superiores, não são espíritos perfeitos. Trarão ainda determinados resquícios, algumas coisas ainda a crescer, a avançar, mas já trarão a tendência do bem. Agora, se olharmos a massa dos espíritos que vem reencarnando ultimamente, é verdade, nós estamos percebendo que muitos ainda estão trazendo más tendências de caráter. Você está perguntando, né, por quê? Bom, as más tendências não nascem sem mais nem menos. É porque nós já estamos trazendo aquilo que fomos em vidas passadas, anteriores, e que ainda somos. Não conseguimos ainda superar. Você veio, por exemplo, de várias encarnações, em que a sua filosofia era o seguinte: passar a espada. E assim você fez numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa quinta, tá? E agora você vem. Tá bom, agora não tem mais espada, mas tem fuzil. Tá? Então, e você vê com essa tendência que você sempre resolveu conflitos, dificuldades, opiniões diferentes da sua, você sempre resolveu na violência. Foi sempre assim. E sempre achou que era assim. Então veio encarnação, desencarnou, mundo espiritual, reencarna, 5 encarnações, pelo menos as últimas, e você sempre resolveu na violência. Bem, agora você reencarna novamente, ou seja, Deus está dando nova oportunidade a você. E você foi trabalhado agora no mundo espiritual, você finalmente entendeu algumas coisas e você prometeu, bom, então tá bom, nesta próxima eu vou me controlar, eu vou me vencer, eu vou me esforçar, não serei mais violento. Aí você reencarna. Aí você vai fazer alguma coisa e a mamãe diz, não, não pode mexer aí. Aí você já, o ódio já sobe, você olha para a mamãe já fuzilando com seus olhinhos, mas não dá para bater na mamãe ainda. Né? Porque é a tendência de caráter, a coisa ainda está em você. Mas mamãe e papai vão lhe educando, vão mostrando coisas boas, mas de vez em quando, né, você não aguenta, vai lá, pega o seu brinquedo, tá certo, não posso bater nos outros, é o brinquedo que vai sofrer, e você estraçalha o brinquedo. É a tendência. Aí na escola, você, opa, porque aqui eu não tô só com adultos, agora eu estou aqui também com os meus coleguinhas, né? Mesmo tamanho, mesmo porte físico, aí qualquer coisa, lá foi você para a violência. É o passado que ainda grita, que ainda está muito forte. Mas aí é que entra a educação, para reforçar as boas tendências dele, porque ele sempre tem boas tendências, e principalmente reforçar essa força de vontade, essa promessa que ele fez, que nesta encarnação ele iria conseguir se controlar. E olha, digamos assim, se até o final da vida ele conseguir ter um controle de não matar ninguém, isso é um avanço enorme para esse espírito. Porque nas últimas 5 encarnações, ele matou, sabe-se lá quantos. Mas ele teve vontade, agora, nessa encarnação, de matar alguém? Teve. E mais de uma vez. Mas ele conseguiu se controlar. Ele lembrava lá de Jesus, lembrava dos pais, né, a educação que recebeu, e ele
se controlou. Ele conseguiu avançar. Então, viu, Juliana? As tendências de caráter vêm com o espírito. E aí entra o papel da educação moral, que é justamente para fazer com que esse espírito consiga sobrepujar essas tendências, transformá-las, para ir, então, para o campo do bem. E reencarnam, Juliana, justamente pela misericórdia divina, nos dando a reoportunidade de estarmos uns com os outros para repararmos, frente a frente, ombro a ombro, os nossos próprios débitos. E aí, Marcos, chegamos ao final. É verdade. Verdade. Vamos então às nossas despedidas? Vamos. Muita paz, que Jesus os abençoe, empatia, a pandemia ainda está aí silenciosa. Vamos fazer o nosso dever de casa, cumprindo as recomendações sanitárias, como espíritas, e nós já vemos isso. Aliás, Marcos, segunda-feira podemos entrar num tema importante. O que você acha? Sobre a pandemia da época em que Kardec faz aquela preleção maravilhosa. O que você acha? Segunda-feira... Bom tema. Vamos, segunda-feira, então está prometido aí o tema pandemia, nos dias de ontem, nos dias de hoje. Muita paz e que Jesus os abençoe. A todos, o nosso desejo de paz nos corações, agradecendo por esta oportunidade de estarmos com todos vocês, rogando ao nosso Mestre Jesus que derrame sobre nós vibrações de paz e de amor. E até a próxima segunda-feira, aqui no Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, ao vivo, a partir das 8h30 da noite. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.